Olá, gente querida. Seguindo em nossas devocionais diárias, baseadas no nosso plano de leitura bíblica, nós chegamos hoje à carta de Paulo aos Filipenses. Paulo se apresenta a si mesmo e a Timóteo, que é coautor desta carta, de uma forma um tanto inusitada. Ele diz no verso 1, Paulo e Timóteo, servos, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Vejam que os autores, Paulo e Timóteo, são qualificados aqui como servos. A palavra, na verdade, é escravos, porque vem do grego doulos. Como ele o faz em outras cartas, Paulo deixa claro também aqui qual é a sua relação com Jesus. Jesus Cristo é seu mestre, seu Senhor, e ele, Paulo, é seu escravo, seu servo. Talvez você julgue essa forma de apresentar-se e um tanto depreciativa, qualificar-se a si mesmo de servo, de escravo. Pode indicar que Paulo anda aí com a sua autoestima meio em baixa, mas não é o caso não. Paulo deixa claro que em que condições ele se apresenta diante da comunidade a qual escreve. Ele escreve na condição de um escravo de Cristo. Bem, e onde nós entramos, nos encaixamos aqui nessa história? Na verdade, esta classificação ou qualificação não se refere tão somente a Paulo e a Timóteo, mas a todos nós, a partir da nossa fé em Cristo e membros do corpo de Cristo. A relação de todo cristão e Jesus é uma relação de senhor e escravo. E não há nada de depreciativo nisso. Nós hoje em dia não estamos mais habituados com a terminologia escravo e senhor. Ela é tão distante que até mesmo nos textos bíblicos mais atuais, nas versões mais atuais, na sua tradução do termo doulos, do grego, acabam traduzindo por servo ou criado ao invés de escravo, que de fato significa. Apesar de que no grego, por exemplo, o grego tem palavras para designar servos e criados, mas não é o caso aqui que Paulo usa doulos, que significa escravo. É bem possível que os fizeram isso para evitar o termo escravo, para não ser tão ofensivo, né? Talvez se quisesse preservar o leitor dos estigmas, das marcas impregnadas na palavra escravo, pelo longo período de escravatura no mundo ocidental, especialmente o mundo cristão, que não deveria compactuar com isso. E o termo escravo nos faz lembrar de abusos, de açoites, de sofrimento, de prisões, de humilhações. Contudo, ainda que Paulo se qualifique como um escravo de Cristo, há um mundo de diferença entre ser um escravo de homens e um escravo de Cristo. Mas então, por que Paulo faz questão de usar explicitamente o termo doulos, escravo, e não criado ou servo, para se referir à sua relação com o Senhor? Basicamente porque um servo, um criado, recebe um pagamento pelo serviço que presta ao seu senhor e ele tem a liberdade de escolher que tipo de serviço quer fazer e para quem ele quer prestar o serviço. Nesse sentido, o servo também tem algum nível de autonomia e direitos individuais. Um escravo, ao contrário, é uma possessão do seu amo, do seu senhor. E ele não tem nenhuma liberdade, nenhuma autonomia, nenhum direito, nenhuma vontade própria, nem opinião. O doulos, o escravo, representa o escalão mais baixo da servidão. Agora, é bom lembrar aqui que antes de sermos comprados pelo precioso sangue de Cristo e feitos escravos de Cristo, nós todos tínhamos um outro amo, um outro senhor. Éramos escravos do pecado, diz a Bíblia. Jesus, certa feita, ao falar aos judeus sobre a verdade ou a verdadeira liberdade que poderiam encontrar nele, os judeus, imediatamente reagiram com relação ao que Jesus disse e disseram, olha, nós somos livres, não somos escravos de ninguém. Ao que Jesus retrucou e disse, eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado.
Ou, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,19, pois cada um é escravo daquilo que o controla, que o domina. De maneira que o que é liberto pelo pecado, do pecado, aliás, é escravo de Cristo agora. Afinal, ele comprou a nossa liberdade do antigo senhor, o pecado, o inimigo, pagando com a sua própria vida, o seu próprio sangue, entregando a sua vida em nosso lugar. Conforme Paulo escreve aos Coríntios, ele, Jesus, morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. E esta relação com o nosso novo Senhor jamais será opressiva, mas é verdadeiramente libertadora. Afinal, não somos constrangidos por força ou por violência a servir o nosso Senhor e Salvador, mas pelo seu amor que é derramado em nossos corações. Amamos servir ao nosso Senhor, ao nosso próximo, pois Ele nos amou primeiro. Isso é Evangelho, isso é a liberdade de servir por amor. Amém.